Pessoal, mais uma aula aqui sobre potenciação. Hoje estudando a parte de potência de 10 e notação científica. Então vamos lá. Potência de 10 ou potência de base 10, né? Então, um número está em potência de base 10 quando possui a forma 10 elevado a n, certo? Onde esse n vai ser o número positivo ou negativo. Então aqui alguns exemplos aqui, ó, do número em potência de 10. Então se olhar aqui, ó, por exemplo, 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Então está aqui o primeiro número em potência de base 10. Então no caso o n aqui pode ser 1, 2, 3, ou seja, pode ser um número positivo ou um número negativo. 100, colocando em potência de base 10, é a mesma coisa que 10 ao quadrado, porque pela definição de potência, ó, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. Então 100 escrito em potência de 10, 10 ao quadrado. 1000, 10 elevado ao cubo, 10 elevado a 3. 10.000, 10 elevado a 4. 100.000, 10 elevado a 5. E 1 milhão, né, que é escrito em potência de base 10, é 10 elevado a 6. Então, observando aqui, ó, essa segunda coluna de números aqui, ó, são todos os números, todos esses números aqui, ó, da coluna da esquerda, escrito em potências de base 10. Então, observe aqui, ó, na verdade, o expoente ele indica a quantidade de zeros que tem um número. Então, se eu tenho 10, eu tenho um zero, então é 10 elevado a 1. 100, eu tenho dois zeros, então é 10 ao quadrado. O 10 ele é fixo, não muda. Na verdade, o que vai mudando é o expoente. Então, o expoente, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ele vai indicar a quantidade de zeros que eu tenho no número. Por exemplo, ó, 10.000 é 1 mais 4 zeros, então seria 10 elevado a 4. 4 porque tem 4 zeros. E também, se eu usar a definição, né, 10 a 4, o que é? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes, que vai dar 10.000. E mais uma aqui, ó, por último, 1 milhão. 1 milhão é 1 mais 6 zeros. Então, em potência de 10 vai ficar 10 elevado à sexta potência. Então, expoente 6, porque eu tenho 6 zeros. Então, está aqui esses números, escrito aqui, ó, onde eu circulei, na forma de potência de 10. Só que, nas potências de 10, o expoente também pode estar negativo. Então, por exemplo, eu tenho esses números decimais aqui, ó, 0,1, 0,01 e assim por diante. Na verdade, todos vão ter base 10, né? Porque a potência a base é 10, só que o n agora é um número inteiro negativo. Então, se eu pegar, por exemplo, 0,1, escrita em potência de 10 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. 0,01, 10 elevado a menos 2. Então, observe aqui, ó, menos 1 porque eu tenho um zero, menos 2, eu tenho dois zeros. Só que observe quando o número só tem os dois algarismos, 0 e 1, só que ele está na forma decimal, sempre o expoente vai estar na forma negativa. Aí você pergunta, mas por que ele fica na forma negativa? Por que 0,01 é 10, só que elevado a menos 2 e não a mais 2? Daqui a pouco eu vou explicar isso, tem uma explicação por que o expoente fica negativo. Outro número em potência de 10, se eu pegar o 0,001, em potência de 10 fica 10 elevado a menos 3. Menos porque o número está na forma decimal, é um número com vírgula, depois vou explicar porque ele fica menos, e 3, porque eu tenho 3 zeros. Então, para finalizar, esse último número aqui, ó, 0,000001, em potência de 10 fica 10 elevado a menos 6. 6 porque eu tenho 6 zeros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros, então fica 6. E negativo porque é um número com vírgula, é um número muito pequeno, próximo de zero. Então, expoente negativo. Então, vamos lá. Explicando aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, por que o número com vírgula, para me escrever na potência de 10, o expoente fica negativo. Então, olha só, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Transformar 0,0001 em potência de 10. Então, o resultado tem que dar 10 elevado a um certo número. Nesse caso, eu já sei que já vai ficar negativo, porque é um número decimal, um número com vírgula. Então, explicando que vai ficar o seguinte, ó. Vou pegar 0,0001 é igual. Aqui, para não ter que declarar, eu sei que é 10 a menos 4, está aqui. Então, vamos explicar por que fica negativo. Aqui, ó, o número está na forma decimal, né? É um número com vírgula. Então, o primeiro passo, eu vou transformar esse número para fração. Então, como que eu transformo um número decimal para uma fração? Eu repito o número sem a vírgula, então aqui eu tenho 4 zeros, mais 1. Então, eu vou repetir ele sem a vírgula. Então, vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4. São 4 zeros mais 1. Então, repito o número sem a vírgula. Aí eu vou colocar o traço da divisão, né, da fração, então dividido por. Aí eu vou olhar. Todo número decimal eu posso escrever em forma de fração, no caso aqui esse número decimal. Então, o denominador vai ser sempre 10 ou um número múltiplo de
10. Ou seja, pode ser 10, pode ser 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, que são múltiplos de 10, né? 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 ao quarto, então número 10 ou múltiplos de 10 no denominador. Aí, quantos que eu sei que vai ficar 10, 100, 1000, 1 milhão aqui? Eu vou contar a quantidade de casas à direita da vírgula, quantidade de algarismos. Quantos que eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, se eu tenho 4 casas à direita da vírgula, então aqui no denominador da fração vai ficar 1 mais 4, 0. Então, a quantidade de zeros no denominador é a quantidade de casas que eu tenho à direita da vírgula. Se eu tivesse 3 casas, 0,001, 2 0 mais 1. Então, 3 casas ia ficar 1000. 2 casas à direita da vírgula, 100. 1 casa, 10. 5 casas, 100 mil e assim por diante. Chegou aqui, ó, o que eu vou fazer? 0 à esquerda não vale nada, então eu posso cortar esse 0, descartar eles. Então vai ficar 1, então vai ficar ó, 1 sobre... Aqui embaixo no denominador tem 10 mil, né? Só que 10 mil, de acordo com a tabela aqui, ó, colocando em potência de 10, vai ficar 10 elevado a 3. Não, 10 elevado a 4, né? Porque eu tenho 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 10 a quarta. Que é 10 mil, 10 a quarta aqui, ó. 10 mil, escrever em potência de 10, 10 a quarta. Então, 10 mil, 10 a quarta. Chegou aqui, o que eu posso fazer agora? Observe aqui, ó, que essa fração, eu tenho 1 sobre 10 a quarta. Se eu inverter a base da fração, o expoente sempre troca de sinal, igual eu tinha explicado no vídeo anterior. Então, se eu inverto a base da fração, se o expoente está negativo, fica positivo. E se o expoente for positivo, eu inverter a base da fração, ele fica negativo. Então, todas as vezes que eu inverto a base da potência, o expoente positivo fica negativo, ou se estiver negativo, ele fica positivo. Então, vamos escrever assim, que fica mais fácil de visualizar. Isso aqui ó, é a mesma coisa que eu escrever assim, ó, 1 sobre 10 elevado a 4. Eu posso subir esse 4, ó. 1 elevado a 4, 1. 10 elevado a 4. Então é a mesma coisa, mesma fração. Chegou aqui, ó, o que eu posso fazer agora? Eu quero inverter a base, para ficar uma base 10, né? Porque eu quero uma potência de base 10. Então o inverso de 1 sobre 10 é 10 sobre 1. Então eu inverti a base da potência, o expoente vai trocar de sinal. Então mais 4 fica menos 4. Certo? Inverteu a base, o inverso de 1 sobre 10, 10 sobre 1. Sinal mais 4 no expoente fica menos 4. Só que 10 dividido por 1, quanto que é? 10. Então vai ficar 10 elevado a menos 4. Pronto. Então eu mostrei que esse número decimal 0,0001 em potência de base 10 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 4. Que esse aqui, ó. 0,001, que é igual a 10 elevado a menos 4. Então esse negativo aqui, ó, da potência de base 10, no caso que vai ficar negativo, sempre quando o número for decimal, o número com vírgula, 0,000 e o 1 na frente. Por quê? Porque eu transformo para fração, depois que eu transformei para fração, eu elimino o 0 à esquerda do número que não vale nada, vai ficar 1. Aí no denominador da fração, coloco em potência de 10. Aí quando eu inverto a base da potência, para ficar em potência de base 10, como o expoente está positivo, quando eu inverto, ele vai ficar negativo. Então por isso que número com vírgula decimal sempre vai ter expoente negativo. Então essa é a explicação. Agora é claro, isso aqui é só mostrando por que fica 10 menos 4. Para você resolver um exercício, uma expressão numérica, tem vários números dessas formas aqui, ó. Não precisa de estar fazendo mostrando dessa forma. Você já pode, olhando o número aqui, escrevendo na forma direta. Ó. Apareceu 0,001, direto você já pode substituir por 10 menos 3. Só lembrando que o expoente indica a quantidade de zeros, e negativo, que é o número com vírgula, número decimal, número pequeno, né, próximo de 0. Então, continuando aqui, ó, notação científica. Então, vamos lá. Um número está em notação científica quando possui a fórmula a vezes 10 elevado a n. Então, essa é a fórmula geral de qualquer número em notação científica. Esse a aqui, ó, que é o número que multiplica com potência de 10, ele está nesse intervalo. Ele é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, esse a vai de 1 até próximo de 10. Vezes 10, que é fixo, uma potência de base 10, que eu estava acabando de explicar agora, elevado a um expoente inteiro positivo ou inteiro negativo. Então, aqui dois exemplos de números em notação científica. 2,7 vezes 10 elevado a 5 é um número em notação científica. Compara com a forma geral. Quem que é o A aqui? 2,7. 2,7 está nesse intervalo, é maior do que 1 e menor do que 10. Está aqui. Vezes, né, multiplicando,
uma potência de 10, ó, 10 elevado a n, no caso aqui o n é 5, é um inteiro positivo. Um outro exemplo de número em notação científica, 6,1 vezes 10 elevado a menos 3. Também esse número está em notação científica. Olha o A aqui, ó. O A é 6,1, é um número maior ou igual a 1 menor do que 10, está nesse intervalo entre 1 e 10, multiplicando a potência de 10 elevado a um expoente, só que agora negativo. Porque no número em notação científica, o expoente da base 10 ou ele pode ser um inteiro positivo ou ele pode ser um inteiro negativo. Então vamos, para finalizar esse vídeo, vamos explicar aqui, ó, transformar esses dois números aqui em notação científica, que é uma potência de 10 multiplicado o número que está entre 1 e 10. Então aqui, ó, escreva os números abaixo em notação científica. 350 milhões. Como que eu escrevo esse número aqui em notação científica? Você vai fazer o seguinte, ó, 350 milhões vai ser igual. Quando o número não tiver a vírgula, significa que a vírgula está no final do número, né? Porque todo número inteiro você pode colocar a vírgula zero. Por exemplo, 5 é a mesma coisa que 5,0. 30 é a mesma coisa que 30,0. 350 milhões é a mesma coisa que 350 milhões, vírgula zero. Então a vírgula está no final do número. Então nesse caso eu vou mover, pular a vírgula para a esquerda, quantas casas? Vou pular aqui, ó, esses 3 0 mais esses 3 vai dar 6, 7, 8. Então, vou pular 8 casas para a esquerda. Então, essa vírgula vai parar entre o 3 e o 5. Então, vai ficar 3,5 vezes 10, esse 10 é fixo, elevado a n. Esse n é o número de casas que eu pulei com a vírgula. Não foi 8 casas? Ó. 3, 6, 7, 8. Então, da vírgula para ter saído do final do número e parado entre o 3 e o 5, ela pulou 8 casas. Tem aluno que acha que a quantidade de zeros, nesse caso aqui da notação científica, não. O expoente da base 10 é a quantidade de casas que a vírgula pulou, ou para a esquerda ou para a direita. Essas casas podem ser zero e número diferente de zero. Então, se a vírgula estava aqui, ó, ela pulou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela pulou 8 casas para ficar entre o 3 e o 5. Então, 3,5 vezes 10 elevado a 8. Então, 350 milhões em notação científica ficou dessa forma. Às vezes o aluno ele tem dúvida aqui, ó, onde que a vírgula para? Ele não sabe se para antes do 5, 35, 3,5 ou 0,35. Não tem como ter essa dúvida. Se você observar aqui na definição, o número que multiplica a potente base 10 não tem que estar entre 1 e 10. Então essa vírgula aqui, ó, ela só pode parar entre o 3 e o 5. Porque quando ela fica entre o 3 e o 5, vai ficar 3,5. 3,5 está nesse intervalo, entre 1 e 10. Se eu parar essa vírgula aqui, ó, antes do 5, se eu colocar, por exemplo, 35 vezes 10, aí vai ter pulado 7 casas, né? Esse número tem notação científica? Não. Ela não pode parar antes do 5, porque 35 ou 35,0, 35 está fora do intervalo. Então assim está errado. Se eu parar com a vírgula na frente do 3, também fica errado. Se eu falar que é 0,35 vezes 10, nesse caso vai ficar elevado a 9, né? A vírgula que sai daqui, na frente daqui, no final do número, e fica na frente do 3, vai ficar 0,35. Isso não tem notação científica? Também não, está errado. Não está em notação científica, porque 0,35 não está nesse intervalo. Então, nesse caso, 350 milhões, em notação científica, a vírgula pode estar somente entre o 3 e o 5, que é 3,5 que está no intervalo. Aí, para ela ficar entre o 3 e 5, a vírgula pulou para a esquerda 8 casas. Certo? Às vezes no exercício você pode pedir a volta, ele te dá esse número em notação científica e pede você escrever na forma inteira, no caso aqui. Ó. Então é fácil, 10 à oitava é 1 mais 8, 0. A hora que você multiplicar por 3,5 na calculadora vai dar exatamente esse número. Um outro exemplo, para finalizar. Ó. Esse número aqui, ó, decimal, é um número muito pequeno, né, próximo de 0. 0,00002. Então, nesse caso aqui, ó, a vírgula vai ter que ser movida para a direita. Ela não pode ir para a esquerda igual esse. Esse foi para a esquerda para o número que multiplica a potência de 10 ficar entre 1 e 10. Nesse caso, se a vírgula for para a esquerda, fica errado, porque o número vai ficando cada vez menor e o número nunca vai ficar nesse intervalo. Então, nesse caso, ele tem que ir para a direita. Então, eu vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai pular 6 casas para a direita. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado à sexta potência. Então, esse número aqui, em notação científica, ficou 2 vezes 10 elevado a 6. Só que 6 o quê? Estou esquecendo aqui, negativo. 10 elevado a menos 6.
Vou explicar daqui a pouco por que fica negativo. É o mesmo caso parecido que eu acabei de explicar aqui do potência de base 10 com expoente negativo. Então ficou dessa forma, né? Às vezes o aluno decora, até o próprio professor fala assim, não, memoriza assim que dá certo, para não ter que ficar explicando, para ficar mais prático. Pode, mas é melhor entender do que ficar decorando. Uns explica assim, ó, se o número é muito grande, é 1000, milhão, bilhão, trilhão, número muito grandão, o expoente vai ficar sempre positivo. E a vírgula sempre vai para a esquerda, quando o número for muito grande. No caso, 1000, milhão, bilhão, trilhão e assim por diante. Em que número, o expoente 10 positivo, vírgula para a esquerda. Quando a vírgula vai para a direita, o expoente fica negativo, ou seja, o número é muito pequeno. Ele sempre começa com 0,0000. É um número, ele é grande em escrever, mas ele é bem pequeno, é praticamente zero. Então, quando o número for muito pequeno, aí sempre o expoente vai ficar negativo, ou seja, a vírgula vai estar indo para a direita, expoente negativo, número muito pequeno. Número muito grande, 1000, milhão, bilhão, a vírgula está indo para a esquerda, o expoente fica positivo. Se quiser pensar assim, pode, mas tem uma explicação por que aqui fica positivo e aqui fica negativo. Quer ver, para finalizar, vamos nessa explicação aqui para a gente entender melhor. Vamos pegar um número aqui grandão, por exemplo, diferente desse, né? Vamos pegar, por exemplo, 3 milhões. 3 milhões, certo? Vamos escrever em notação científica. 3 milhões é a mesma coisa de escrever 3 vezes 1 milhão. Então, 3 vezes 1 milhão, 3 milhões. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, ó, 3, vou repetir aqui, ó, 3 vezes 1 milhão. De acordo com a tabela aqui, ó, 1 milhão é 10 elevado à sexta potência, porque tem 1 milhão, 1 mais 6 zeros. Então, o expoente do 10 é 6. Então, eu vou usar isso aqui, ó. Eu vou escrever 1 milhão em potência de 10. Então, 1 milhão é 10 à sexta. Pronto. Escrevi 3 milhões em notação científica. Então, 3 milhões é a mesma coisa que 3 vezes 10 à sexta. Então, expliquei que o número grande, aqui já ficou claro porque o expoente fica positivo, porque 3 milhões é 3 vezes 1 milhão. Aí repetiu 3, 1 milhão é a mesma coisa que 10 à sexta. Então, 3 vezes 10 à sexta, que seria o primeiro exemplo. O segundo exemplo aqui, ó, 0,0002. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar, por exemplo, 0,0004. Certo? Parecido com o que eu já tinha explicado ali, ó. Vamos colocar em notação científica, mas fazendo passo a passo para chegar no 4 vezes 10 a menos 4. Então, esse aqui, ó, primeiro, é um número decimal, vamos escrever na forma de fração. Igual eu já havia explicado agora há pouco, como escreve o número decimal na forma de fração, repito o número sem a vírgula, então tem 4 zeros e o 4. Dividido, aí eu vou olhar, à direita da vírgula tem quantas casas? 4. 4 algarismos, 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 1 mais 4 zeros. Então, 0,0004 sobre 10.000. 1 mais 4 zeros, que eu tenho 4 casas à direita da vírgula. No numerador da fração, 0,0004 é a mesma coisa que 4, porque 0 à esquerda não vale nada. Então, eu posso eliminar os zeros, vai ficar 4 embaixo. 10.000 em potência de base 10, como 10.000 tem 4 zeros, é 10 elevado à quarta potência. Então, 10.000 em potência de 10 é 10 à quarta. Chegou aqui, ó, o que eu vou fazer? 4 sobre 10 à quarta. Eu posso falar que é a mesma coisa que 4 que multiplica 1 sobre 10 à quarta. É a mesma coisa, não é? Ó? 4 sobre 10 à quarta é igual a 4 vezes 1 sobre 10 à quarta. Então, se eu multiplicar o 4 com 1, volta para cá. Então, é o mesmo número. Só desmembrei em 2 fatores. Chegou aqui, ó, vou repetir o 4 vezes... Aqui, ó, 1 sobre 10 à quarta. Eu vou inverter a base da potência. A base da potência é 1 sobre 10. O inverso de 1 sobre 10 é 10 sobre 1, que é 10. Então, vai ficar 10, que é o inverso de 1 sobre 10. Como eu inverti a base da potência, o expoente troca de sinal. Se ele está positivo, ele passa a ser negativo. Então, está aqui o número decimal na forma de notação científica. Portanto, 0,0004 é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a menos 4. Então, onde que veio o negativo aqui? Ó, a explicação. Eu transformei em fração. Da fração, coloquei o denominador em potência de 10. Aí, quando eu inverto a base da potência, aí o expoente positivo fica negativo. Então, esse negativo sai dessa forma, quando você inverte a base da potência. Então, por isso que todo número com vírgula, número muito próximo de zero, muito pequeno,
sempre o expoente do 10 vai ficar negativo. E número grande, igual estava na explicação aqui, sempre vai ficar positivo. Então, para finalizar esse vídeo, vamos pegar aqui um exemplo aqui um pouquinho diferente, porque tem alguns exercícios, pode ser que eles venham assim, ó. Por exemplo, suponha que eu tenho um número aqui, ó. Esse aqui é o último exemplo para finalizar. 6,25 vezes 10 elevado a menos 3. Então tem esse número aqui, 6,25 não, vamos mudar aqui. Na verdade é 62,5. Então tem esse número aqui, ó, 62,5 vezes 10 elevado a menos 3. Esse número tem notação científica? Não. Eu tenho uma potência de base 10 com expoente negativo, só que o número, que é o A, que multiplica o expoente 10, da base 10, né? Potência de base 10, ele não está nesse intervalo, entre 1 e 10. Eu tenho que fazer esse número ficar entre 1 e 10, para ele ficar na notação científica. Então o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Para esse número A aqui, que está na forma geral, para ficar entre 1 e 10, ele tem que ficar 6,25, né? Porque 6,25 é maior do que 1 e menor do que 10, está entre 1 e 10. Então, para essa vírgula pular uma casa para a esquerda, eu tenho que dividir todo esse número aqui por 10. Porque quando eu divido o número decimal por 10, a vírgula pula uma casa para a esquerda. Então, eu vou pegar 62,5, vou dividir por 10. Porque se eu dividir 1 por 10, igual eu falei, vai ficar 62,25. Aí sim, vai ficar nesse intervalo. Só que para mim não alterar essa expressão numérica, se eu dividir esse número por 10, eu tenho que multiplicar aqui em cima por 10, para eu não alterar a expressão. Então, para não alterar, ó, dividir por 10, 62,5. Vou repetir aqui, ó, vezes 10 elevado a menos 3. Como eu dividi por 10, eu multiplico por 10. Aí sim, essa expressão é igual a essa? É. Porque qualquer número, se eu dividir por 10 e multiplicar por 10 o mesmo número, eu não estou alterando ele. Porque 10 dividido por 10 é a mesma coisa que 1. É a mesma coisa que eu estou multiplicando por 1. Então, observa ó, que eu dividi por 10 e para não alterar a expressão, eu multipliquei por 10. Então, essa expressão aqui, ó, mas essa é o mesmo número, são iguais. Chegando aqui, continuando, 62,5 dividido por 10, a vírgula vai pular uma casa para a esquerda, vai ficar 6,25. Então, essa divisão, esse número por esse, deu esse. Para juntar essas duas potências agora, eu uso a propriedade das potências, que é a primeira propriedade. A primeira propriedade fala o quê? Ó? Produto de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, menos 3, que como não tem nada é 1, né? Menos 3 mais 1, menos 2. Pronto. Está aqui um número em notação científica. Então, portanto, esse número aqui, ó, 62,5 vezes 10 elevado a menos 3, em notação científica vai ser igual a 6,25 vezes 10 elevado a menos 2. Então, está aqui mais um exemplo. Às vezes a pessoa pode ter a dúvida aqui, ó. Ela sabe que a vírgula tem que vir entre o 6 e o 2, para ficar 6,25, certo? Só que a dúvida pode surgir aqui, ó. Aqui é menos 3, né? Menos 3. Então, quando a vírgula veio para cá, ficou 6,25 entre o 10, às vezes a dúvida é aqui, ó. Ele não sabe se vai ficar menos 2 ou vai ficar menos 4. Não sabe se vai aumentar ou se vai diminuir, porque está negativo. Então, nesse caso aqui, ó, de menos 3 para menos 2, está aumentando. Certo? Então, está aí mais um exemplo aí de notação científica. Então, até a próxima aula.